Atos capítulo 9, versículo 31. Quem achou diz amém. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Levante a sua mão direita para o céu, feche os seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela tua presença no nosso meio, nesta noite de domingo. Ó Senhor, fala conosco agora através da tua palavra. Tenha misericórdia de mim, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua ajuda para ministrar a tua palavra ao coração do teu povo. Fala conosco mais uma vez, alimenta-nos com a tua palavra para nós é um pão que vem do céu, sacia a nossa fome. A tua palavra é maravilhosa, fala conosco, tira as barreiras, os impedimentos, abençoe a tua igreja nesta noite de domingo, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus abençoe você que está pela primeira vez aqui no templo, e você que está já frequentando essa igreja. Deus abençoe a minha sogra que está aqui hoje, Cida, também o meu sobrinho, João Vitor, e é uma alegria muito grande termos aqui cada irmão, cada irmã, cada pessoa aqui no templo, nesse terceiro culto, nesse domingo, último domingo de julho. Hoje Deus está falando conosco sobre avivamento, desde cedo. No primeiro culto, a mensagem pregada teve o tema Enchei-vos do Espírito. No culto das 18 horas, o pastor Lucas ministrou, e ele falou sobre a restauração de Israel, a restauração da igreja, por meio do agir do Espírito Santo. E agora à noite eu quero falar, com a ajuda do Santo Espírito de Deus, sobre as qualidades de uma igreja avivada. Eu quero falar sobre as qualidades que a igreja avivada ela possui. Nós lemos aqui um texto, eu quero usá-lo apenas para iniciar, para introduzir a mensagem. É uma mensagem temática, e eu falarei sobre 5 qualidades. E a igreja avivada, ela tem isso. São consequências do avivamento. A igreja avivada, ela possui isso. O texto que nós lemos diz que as igrejas, elas tinham paz e eram edificadas. Elas se multiplicavam, andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito. Uma igreja avivada. A igreja primitiva, elas cresciam, tanto na Judéia, como na Galiléia, como também na Samaria. Elas tinham paz, elas eram edificadas, elas se multiplicavam. E elas cresciam no temor de Deus e na consolação do Espírito Santo. Essa é uma igreja avivada. A igreja avivada, ela possui isso. Agora, meus queridos, a igreja precisa ser o canal que o Espírito Santo vai usar para promover o avivamento nessa terra. A igreja foi escolhida por Deus para ser um instrumento de restauração para o verdadeiro avivamento. Só que a igreja, para ser esse canal, para ser esse instrumento, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos do Espírito Santo. Mais que nunca, nos dias de hoje, a igreja precisa do Espírito Santo. Deus quer usar a sua igreja como agente de avivamento. Deus quer usar o seu povo como instrumento de restauração. E nós precisamos do enchimento do Espírito Santo. Nós precisamos do poder de Deus operando na nossa vida. Temos pessoas aqui com o coração aberto para receberem o poder do Espírito Santo? Se tem, levanta a sua mão. O Espírito Santo quer te encher nesta noite. O Espírito Santo quer mudar a sua história, fazer de você um novo homem, fazer de você uma nova mulher. A primeira qualidade
de uma igreja avivada. Igreja avivada é aquela que prevalece diante de Deus em oração. Ela avança de joelhos. Igreja avivada, ela prevalece em oração diante de Deus. Se você quer conhecer uma igreja avivada, você vai ver uma igreja que ora, uma igreja que prevalece diante de Deus em oração. John Wesley disse: nada se faz a não ser pela oração. Meus irmãos, em Atos 2:42, a igreja, ela perseverava em oração. E mesmo quando o seu pastor foi preso, o apóstolo Pedro, a igreja, diz o texto de Atos 12:5, a igreja fazia contínua oração a Deus pela vida de Pedro. E Pedro foi libertado da prisão. Meus queridos irmãos, o avanço da igreja primitiva está relacionado à oração. A igreja nos dias de hoje só vai avançar através da oração. Nós precisamos prevalecer diante de Deus em oração, para que possamos prevalecer contra o reino das trevas. Para nós ficarmos de pé diante das lutas e vencermos todas elas, nós precisamos permanecer de joelhos na presença do Deus Todo-Poderoso. A primeira qualidade de uma igreja avivada: igreja avivada é aquela que prevalece em oração diante de Deus. Ela avança de joelhos. Deus quer te levar a uma experiência nova através da oração. Não existe avivamento sem oração. Avivamento sem oração não é avivamento, é barulho. O verdadeiro avivamento, ele faz com que a igreja se torne uma igreja de oração. Veja bem, eu quero repetir uma frase que eu já citei aqui. Antes da igreja prevalecer contra o reino das trevas, ela precisa prevalecer diante de Deus em oração. A igreja precisa orar. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, receba o poder de Deus na sua vida. Deus quer te tornar um crente avivado. Deus quer fazer de você um homem de oração. Deus quer fazer de você uma mulher de oração. O avivamento vai chegar na sua casa. O avivamento vai acontecer na sua família, através do poder de Deus, que se manifesta através da oração. Xaramanaias, subcanta lamassurianda lamaias. Me canta. Fala em línguas, irmão. Dá glória a Deus. Sinta a presença do Espírito Santo. Canta lamaia. Deixa o seu coração ser aquecido pelo poder de Deus. Deixa a lágrima rolar do seu rosto. A segunda qualidade da igreja avivada: a igreja avivada, ela adora a Deus profundamente. Ela adora a Deus em espírito e em verdade. João 4:24. Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. A igreja avivada, ela contagia, ela é alegre. Meus irmãos, eu li um livro por esses dias, chamado Uma Vida com Propósitos. O autor é Rick Warren, pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos. E ele disse o seguinte: adorar em verdade significa adorar a Deus como Ele é verdadeiramente revelado nas Escrituras. A gente precisa adorar a Deus como Ele é manifesto na Bíblia. Adorar em espírito é isso, adorar em verdade é isso. Adorar a Deus como Ele é: santo, fiel, justo, verdadeiro, tremendo, poderoso. Igreja avivada adora a Deus com profundidade,
A presença do Senhor é sensível no meio da igreja. O Espírito Santo tem liberdade para usar os vasos. O culto é alegre, o culto é cheio de vida. O culto não é um funeral, o culto não é velório, o culto é um lugar de vida, é um lugar de alegria. Deus usa vasos na profecia, há visões, revelações, acontece cura, há libertação. Levante a sua mão e dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Todos sentem a presença de Deus, inclusive os não crentes, eles são atraídos por Ele e acabam por alcançar a salvação. A igreja torna-se contagiante, relevante e poderosa. É por isso que alguns dias desses atrás entrou um homem aqui possesso de demônios, perturbado, com uma faca na mão, com espírito de morte, querendo matar alguém. Mas ao chegar no altar, ele caiu de joelho, abandonou a faca e saiu daqui reconciliado com Jesus, para a glória de Deus. Adoração em profundidade. Não tenha medo de abrir o coração, não tenha medo de glorificar a Deus, não tenha medo de levantar as mãos, não tenha medo de chorar, não tenha medo de profetizar. Igreja avivada é igreja que prevalece diante de Deus em oração. Igreja avivada é igreja que adora a Deus com profundidade. Tem brasa de fogo nos lábios do ministério de louvor, tem fogo nas mãos e nos pés dos instrumentistas. A unção se manifesta no meio da igreja. Até quem passa na rua é atraído pela glória de Deus. Você está sentindo aí o poder de Deus? Quando esse poder se manifesta, o diabo cai por terra. Quando esse poder se manifesta, o câncer desaparece. No culto das 18 horas, chegou aqui um recado: pastor, hoje eu quero agradecer a Deus, porque a igreja orou e o meu sobrinho foi curado do câncer. Deus ainda cura no meio de uma igreja avivada. Quem sabe você saiu da sua casa e veio necessitando de um milagre. Eu profetizo, você não sairá daqui sem receber o toque poderoso de Jesus na tua vida. Levanta a tua mão e receba o que eu estou recebendo aqui. Glorifica a Deus e sinta o que eu estou sentindo aqui. O poder de Deus é grande no meio do seu povo. Igreja avivada prevalece na oração. Igreja avivada adora a Deus com profundidade. Em terceiro lugar, igreja avivada anuncia a genuína palavra de Deus. Não há distorções na sua mensagem. Igreja avivada não prega uma palavra falsificada. Paulo disse aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 2 e versículo 17: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Aleluia. Nós não falsificamos a palavra. Nós não precisamos vender tijolo, vender lenço ungido. Nós não precisamos vender sal grosso. Nós não precisamos vender óleo ungido. Não. Nós não precisamos distorcer a palavra. Igreja avivada anuncia a palavra genuína. Erwin Lutzer, um famoso pregador, pastor de uma igreja reconhecida nos Estados Unidos, Memorial Moody é o nome dessa igreja. Ele disse o seguinte: a Bíblia hoje é distorcida para se ajustar à cultura, ao invés de mudá-la. Muitos pastores e pregadores estão distorcendo a palavra para adaptá-la à cultura de hoje.
para apoiar o homossexualismo, para apoiar o lesbianismo, para apoiar o adultério. Mas aqui não, nós pregamos a palavra genuína, a palavra autêntica, a palavra verdadeira. Qualidade de a igreja avivada, ela prega a genuína palavra, não há distorção. Lamante o canta lamaia. Às vezes ela dói, mas ela traz cura, ela traz restauração. Nós precisamos pregar essa palavra, viver essa palavra, meus irmãos. Infelizmente essa distorção é a realidade dos dias que nós estamos vivendo. Basta ligar a televisão, você vai ver tanta heresia. Na internet então, é gente combatendo o dízimo, é gente falando contra a trindade, são pessoas falando contra o nome de Jesus. Mas aqui você recebe a palavra genuína, aqui você recebe a autêntica palavra de Deus, sem distorção. É por isso que a gente tem que até tomar cuidado para controlar, porque o povo está vindo. Hoje é o terceiro culto, pastor Alex. As pessoas estão com sede, as pessoas estão com fome da palavra verdadeira. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos ajude a pregar a palavra sem falsificações. A palavra pregada com fidelidade, ela pode produzir vida e reavivamento à igreja nos dias de hoje. Lamante o cantaramanaia. Você está sentindo o poder da palavra de Deus entrar no seu coração? Pecado ainda é pecado. Hoje há uma inversão de valores, mas nós fomos chamados para pregar a genuína palavra de Deus. Igreja avivada prevalece diante de Deus em oração. Igreja avivada adora a Deus com profundidade. Igreja avivada anuncia a genuína mensagem de Deus. Em quarto lugar, igreja avivada é aquela que promove a unidade do Espírito. O amor e a comunhão são as marcas do rebanho. Davi disse no Salmo 133: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A igreja avivada, ela promove a unidade, ela promove a união, ela promove a comunhão. A gente está sentindo tanto, porque agora a gente não pode abraçar, não é? A gente não pode apertar a mão, mas a vontade que dá é abraçar, é apertar a mão pelo amor que a gente sente um pelo outro, carinho. Somos unidos, somos o povo de Deus, somos o corpo de Cristo. Meus irmãos, alguma coisa fora disso vai causar divisão, vai causar dissensões, vai causar confusão. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 3, que nós devemos procurar guardar o vínculo da paz, conservando a unidade do Espírito. Em outra tradução, devemos guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Igreja avivada tem comunhão, igreja avivada tem união, que o Espírito Santo produz em nós paz, comunhão, unidade. Não é para a gente ficar guerreando um contra o outro, ficar brigando um contra o outro, não. É para a gente unir as forças, é para a gente levantar a cabeça e seguir junto, porque nós somos o corpo de Cristo, e Jesus é a cabeça desse corpo. Levanta a tua mão, você é um homem avivado. Levanta a tua mão, você é uma mulher avivada, e Deus te chamou para promover unidade, união, comunhão, paz. Igreja avivada tem unidade. Que coisa boa. A minha sogra que está conosco aqui falou para mim hoje. Ontem a gente foi fazer uma visita juntos numa casa, e ali ela viu a simplicidade, ela viu a comunhão, ela viu a alegria, ela viu a união. E é isso que tem que ter, é isso que a gente precisa ter. Um convivendo bem com o outro, um amando o outro, perdoando o outro, tendo paz. A igreja unida jamais será vencida. Levante a tua mão e glorifica a Deus. Igreja avivada é aquela que prevalece diante de Deus em oração. Igreja avivada é aquela que adora a Deus em profundidade. Irmãos, a igreja avivada é aquela que prega a genuína mensagem. Igreja avivada é aquela que promove a unidade. E por último, igreja avivada, ela se envolve com o evangelismo e com missões. O compromisso prioritário dessa igreja é a salvação de almas. A igreja de forma alguma pode se tornar um clube fechado. A igreja ser um clube fechado
é consequência de esfriamento espiritual. Panelinha, grupinho, acepção de pessoa, não pode existir no nosso meio. Nós não somos um clube fechado, somos só nós e os outros não. É só você, é só eu. O bebum não, a prostituta não, o homossexual não, a lésbica não. Vamos levar o evangelho para eles, sim. Nós pregamos contra o pecado para restaurar o pecador. Nós falamos a palavra com verdade para resgatarmos a alma. É por isso que está levantando aí o projeto Semeando Esperança, indo atrás dos moradores de rua, levando alimento, levando palavra. 2 dos que já foram assistidos na rua estão em casas de recuperação, recomeçando uma nova vida. Meus queridos, Igreja Avivada se envolve com evangelismo e missões. Em Atos 13, a palavra de Deus nos diz da seguinte maneira, no versículo 2: servindo eles ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado eles. E no versículo 3, eles jejuaram, eles oraram, colocaram a mão na cabeça de Paulo e Barnabé e enviaram eles para a obra missionária. Oração, jejum e dependência do Espírito Santo são as marcas de uma igreja missionária. Paulo daqui para frente fez 3 grandes viagens missionárias, e ele com o corpo de discípulos e os demais apóstolos pregaram o evangelho para todo mundo habitado naquela época. Queridos irmãos, queridas irmãs, Igreja Avivada prega o evangelho, faz missões, evangeliza. O céu não é só para mim, o céu é para todos que receberem a graça de Deus e receberem Jesus como único e suficiente Salvador. Deus quer te usar para ganhar alma para Jesus. Hoje eu saí para tentar imprimir esse esboço e não consegui. Graças a Deus, pastor Lucas me salvou agora há pouco e estou conseguindo acompanhá-lo aqui no celular. Mas a minha esposa, eu disse para ela: eu vou tentar achar uma lan house, tentar imprimir. Falei com alguns irmãos, não conseguimos. Fui num lugar, fui no outro, tudo fechado. Aí eu fui no último lugar. Aí uma mulher, uma senhora de rua, uma moradora de rua, veio até mim. E ela veio pedir algo, e de repente ela falou: você é pastor? Eu disse: sim. Jesus te ama, tem um plano na sua vida. Nós temos uma casa de recuperação. Quer ir para a casa de recuperação? Como é que é o nome? Falei o nome. Falei: Jesus te ama, tem um plano na sua vida. E o Espírito Santo falou comigo: você saiu da sua casa, você deu essa volta toda, porque essa mulher precisava ouvir essa palavra. Deus faz isso, irmão. Ninguém de nós entende por muitas vezes o agir de Deus. Nesse período nosso de viagem, nós fomos num lugar, encontramos um homem, e ele falando, e eu orando em espírito: Deus, me dá uma palavra, me dá uma oportunidade de falar de Jesus para esse homem. E ele falando, querendo vender cavalo, querendo vender burro, e eu não querendo comprar cavalo, e eu não querendo comprar burro, eu queria falar de Jesus. Até que deu uma brecha lá, eu preguei para ele, falei de Deus, falei de Jesus. A nossa alma queima. Se você é um homem avivado, você não consegue ficar só para você essa palavra. Você leva essa palavra adiante, você faz missões, você evangeliza. São qualidades de uma igreja avivada. Quantos querem isso na sua vida? Quantos querem isso aqui nessa igreja? Ori canta lama shurianda labaia, ori canta lama shurianda lama xéria. Que venha o avivamento, que venha o poder de Deus, que a frieza espiritual caia por terra. Alamanchuri me canta lamaia. Que o clima dessa igreja esquente. Se é para ser 220 ou se é para ser 500 graus, eu não sei, mas que venha o poder de Deus. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Deus quer te ver em chamas para Ele, com fome do avivamento, com sede do Espírito Santo. Levante a mão e glorifica. Você pode agora falar em línguas, você pode agora derramar lágrimas, você pode rasgar o seu coração, você pode derramar a sua alma. Receba o poder de Deus na tua vida. Aleluia. Eu quero que você se coloque de pé junto comigo, por favor. Aleluia.
Oh, glória, aleluia. Oh, maravilha. As igrejas cresciam, elas tinham paz, elas eram edificadas, elas se multiplicavam no temor de Deus e na consolação do Espírito. Levante os braços enquanto o ministério de louvor se posiciona aqui na frente. Tem gente aqui sentindo arrepios. Tem pessoa que entrou hoje aqui pela primeira vez e Deus está te tocando. Você está sentindo uma tremedeira no corpo. É Deus tocando em você. Tu nunca mais será a mesma pessoa. Deus mudará você em um outro homem. Deus te mudará numa outra mulher. Receba o toque poderoso do Espírito Santo de Deus na tua vida. Glorifica, glorifica, glorifica. Levanta a tua mão e receba o poder de Deus. Receba o poder de Deus. Oh, receba o Espírito Santo. Seja batizado com fogo. Oh,